A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa última lição aqui da classe dos jovens do primeiro trimestre da CPAD, lição de número 13, onde nós vamos tratar sobre a oração de Paulo pelo seu espinho. Vamos analisar a segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, especialmente o capítulo 12, a partir do versículo 7. Tem muita coisa boa para a gente poder trabalhar juntos aqui. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a alcançar mais vidas, a falar de Jesus, a compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, coloque aí o teu hashtag Glória a Deus e participe conosco. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a dinamizar as suas ministrações. No Facilita você encontra o esboço dessa aula, os slides para você poder utilizar aí na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você pode se tornar um dos nossos assinantes e receber todo o conteúdo durante o trimestre. É claro que a gente já está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa no canal, já tem lição aí do segundo trimestre e eu conto com vocês por aqui. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos jovens, que traz um tema muito especial, a oração de Paulo pelo seu espinho. A nossa análise de hoje bíblica está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Essa segunda carta está apresentada para a gente como a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, especialmente o capítulo 12, que nós vamos analisar hoje juntos aqui. É claro, gente boa, que para a gente iniciar bem essa ministração, olhando para o texto bíblico, nós temos que ter algumas bases bíblicas que a nossa lição traz para a gente. A primeira base bíblica que vamos trabalhar aqui, demonstrada na lição, está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: E para que não me exalte pelas minhas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Vamos entender a respeito desse espinho da carne do apóstolo Paulo, a respeito da sua oração. Temos também a síntese da nossa lição que diz o seguinte: Paulo, ao orar para se ver livre do seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que ele imaginava. Hoje nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está aí em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10 e versículo 15 também. A nossa análise de hoje é sobre a carta. Eu vou tentar descrever a carta para você, a importância da carta para a gente chegar nessa oração aqui. Outro detalhe também que eu quero destacar para você: leia esse texto com os teus alunos. E a aula de hoje tem apenas 2 pontos. Então a gente vai analisar isso com você de forma bem prática, tentando apresentar para você a importância dessa carta para a gente entender a oração de Paulo. O primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as visões celestiais. Nesse primeiro ponto, nós vamos entender a respeito das visões que Deus deu para o apóstolo Paulo. Mas antes de entrar no primeiro subtópico, eu preciso descrever para você a importância da carta. Nós precisamos compreender o texto para entender a oração que Paulo está apresentando para a gente, descrita aí por Marcos Tedesco. A segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto é uma carta muito especial, porque é uma carta que o apóstolo Paulo escreve trazendo à lembrança, à memória daquela igreja, algumas coisas que a igreja viveu e que o apóstolo Paulo viveu junto com a igreja. A primeira lembrança que o apóstolo Paulo relata está no capítulo 1, versículo 12 ao 14 desta carta, dessa segunda carta, quando Paulo lembra aos irmãos a sua atitude honesta para com Deus, no momento em que ele serviu àquela igreja durante o período de 1 ano e 6 meses, exatamente 18 meses como pastor da igreja de Corinto, morando naquela cidade, fabricando tendas e pregando o evangelho. A segunda lembrança que o apóstolo Paulo traz nessa carta também
está no capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 2, versículo 2. Desta carta, da segunda epístola, quando Paulo agora começa a trazer a lembrança do momento em que ele viveu com aqueles irmãos, e agora, nessa mesma carta, escrevendo para os irmãos, ele fala do seu roteiro missionário, de uma viagem que ele está fazendo e o seu desejo de retornar àquela comunidade, àquela igreja, para poder cultuar com aqueles irmãos. A terceira lembrança que encontramos aqui na carta, a terceira lembrança está no capítulo 2, versículo 3 ao 11 dessa carta. Nessa terceira lembrança, Paulo menciona uma carta que ele escreveu antes dessa, que no caso não é 1 Coríntios. Primeiro a gente precisa destacar algumas coisas aqui. Historicamente falando, a igreja de Corinto recebeu 4 epístolas, 4 cartas do apóstolo Paulo. 2 cartas se perderam com o tempo. E o que nós temos hoje são apenas 2 cartas dessas 4. Isso quer dizer que Paulo escreveu 4 cartas para aquela igreja. A primeira epístola, originalmente falando, conhecida como autógrafo, a primeira carta a ser escrita, se perdeu com o tempo. Essa primeira carta é mencionada na primeira epístola de Corinto que nós temos hoje, que chamamos de primeira epístola, no capítulo 5, versículo 9. Paulo diz que ele já escreveu anteriormente para aqueles irmãos. Então, logicamente falando, a primeira epístola que nós possuímos seria, então, a segunda carta. A primeira, originalmente falando, ficou perdida. E o que nós temos hoje é a primeira, que nós chamamos de primeira, que originalmente é a segunda carta que Paulo escreveu. Agora aqui, quando nós lemos essa segunda carta de Corinto, a gente percebe que Paulo escreveu também uma carta anterior a essa, que não é a carta de 1 Coríntios para nós. Isso quer dizer que a terceira epístola ficou perdida. E essa que nós chamamos de segunda, originalmente falando, seria a 4ª carta que Paulo escreveu. Então, Paulo escreve 4 epístolas, a primeira ficou perdida, a segunda é aquela que nós chamamos de 1 Coríntios, a terceira ficou perdida e a 4ª carta é a que nós chamamos de 2 Coríntios. Tendo esse entendimento, nós compreendemos que Paulo se preocupava com aquela igreja, se preocupava com aqueles irmãos e pastoreava a igreja de Corinto. E analisando essas questões, Paulo escreve essa segunda carta que nós possuímos, que no caso é a última, o último texto que ele escreveu para aquela igreja, apresentando então um propósito. Qual é o propósito? Defender o seu ministério. E agora ele abre o seu coração. O pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que essa carta é uma carta muito pessoal. O apóstolo Paulo abre os seus sentimentos. Ele começa a dizer aquilo que ele está sentindo para os irmãos da igreja de Corinto. E exatamente no capítulo 12, nós descobrimos coisas preciosas aqui nessa carta. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o valor do seu testemunho. Nesse primeiro subtópico, nós vamos entender então qual é a estrutura dessa carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, essa segunda epístola. Dwight Littlewood, em seu comentário, chega a apresentar exatamente o propósito dessa carta, a divisão dessa carta, descrevendo exatamente que Paulo está defendendo o seu ministério. Onde, a partir do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 16, Paulo começa a falar da sua aliança com Deus em seu ministério. Ainda nessa carta, Moody chega a dizer que a partir do capítulo 8, versículo 1 até o 9:15, Paulo agora relembra nessa mesma carta a importância de coletar algumas ofertas para poder ajudar os irmãos necessitados em Jerusalém. Olha o foco do apóstolo Paulo. Ele fala primeiro da sua aliança com Deus e agora o propósito de ajudar o próximo. E em último lugar, na carta aqui, nós encontramos então as credenciais do apóstolo Paulo, a defesa do seu ministério. Capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 13, versículo 4. Essa é a proposta de Dwight Littlewood. No início do seu texto, especialmente no capítulo 12, Paulo começa a abrir o seu coração e falar da riqueza do seu testemunho pessoal, da sua experiência com Deus. Nós que somos pentecostais, nós valorizamos muito a nossa experiência com Deus em oração. Por que é importante olharmos para essa carta, conhecer esse contexto, para entender o que Paulo está orando?
ele está orando pela defesa do seu ministério. Ele também está orando, pedindo a Deus para que Deus possa lhe ajudar com as suas dificuldades e problemas pessoais. Capítulo 12, versículo 1. Paulo inicia dizendo na carta que ele não estava se gloriando, mas ele começa a contar agora as suas experiências com Deus, a visão que Deus lhe estava lhe concedendo, aquilo que Deus lhe mostrou. E nessa carta nós encontramos exatamente essa riqueza. O termo grego utilizado aqui por Paulo é optásia, que traz a ideia de ver algo, de identificar algo, de entender algo que ele viu. Então Paulo vê, conta algo que ele viu, algo que ele teve entendimento, e em sua oração ele está falando a respeito disso. Ele diz que ele teve revelações de Deus. O termo grego para revelações é apocalipse, que traz essa ideia de algo insondável, de algo incomparável, uma revelação que ele tem diretamente do Senhor. Tudo indica, de acordo com Marcos Tedesco, lá em Atos 13, que Paulo teve essa experiência com Deus, essa visão com Deus, antes da primeira viagem missionária. Quando nós analisamos a vida do apóstolo Paulo, F.F. Bruce chega a dizer que o apóstolo Paulo teve experiências com Deus antes de ir para o campo. Quando você analisa o texto de Gálatas, por exemplo, tudo nos leva a entender que após a conversão, Paulo passou 3 anos escondido no deserto. Quando nós analisamos, por exemplo, esse texto aqui, de 2 Coríntios, nós compreendemos agora que depois de 10 anos, observe, com a sua vida diária, Deus então lhe chama para a obra. Quando você compreende a história do apóstolo Paulo, você descobre que ele se converte, 3 anos ele se esconde no deserto, ele retorna para Jerusalém, a igreja não aceita ele e ele retorna então para Tarso. E é em Tarso, durante esse período de 10 anos, que ele tem as revelações de Deus. Então a gente já percebe que Paulo era um homem envolvido em oração. Romanos capítulo 8, versículo 18, nos leva a entender que essas revelações que o apóstolo Paulo tem é a partir do entendimento do Evangelho, é a partir do entendimento da nova aliança. Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele conhecia muito do Antigo Testamento. E não é à toa que Deus usa esse conhecimento que ele tem a partir de revelações espirituais para que ele então possa interpretar esse conhecimento apontando em Cristo, apontando para o Evangelho, para o reino de Deus. Então, de forma sobrenatural, Paulo tem experiências com Deus. E ele utiliza essas experiências para a glória de Deus, para a propagação do Evangelho. Aqui nós podemos tirar algumas aplicações. Nós precisamos utilizar as nossas experiências com Deus. Experiências tais como uma vida de oração, uma revelação que Deus nos dá, quando Deus fala profundamente ao nosso coração, para a propagação do Evangelho. Paulo tinha a mente de Cristo. Ele utilizava tudo que chegava em suas mãos para a glória de Cristo. Você também, querido jovem, querido professor, pode utilizar tudo que chega às tuas mãos para a glória de Cristo. Ele enfrentava lutas, seu ministério estava sendo perseguido, mas a gente percebe que ele é um homem de oração, que ele está dizendo que ele está tendo visões de Deus, tendo revelações de Deus, Deus está falando com ele e ele abre o seu coração agora em uma oração, descrevendo isso de forma profunda para os irmãos da igreja de Corinto. E é por isso que nós acreditamos que quando oramos, Deus fala. Que quando oramos, Deus se manifesta. Nós precisamos estar, então, em silêncio com Deus, ouvindo a voz de Deus, atentos ao trabalhar de Deus. Paulo passou 10 anos em Tarso da Cilícia. E em Tarso da Cilícia, em casa, quando todos pensavam que ele estava esquecido, que seu ministério acabou, Paulo estava se aprofundando em oração e conhecendo a Deus de perto. Como é importante pegarmos isso aqui. Precisamos estar envolvidos com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, para crescermos em Jesus. Avançando, vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O inefável na vida do crente. Paulo utiliza um termo tão interessante quando nós analisamos 2 Coríntios 12, versículo 2, Paulo começa a dizer que em Cristo ele teve uma experiência profunda. O crente também em Cristo pode ter experiências espirituais. Não é à toa que o movimento pentecostal defende que nós temos, então, experiências com Jesus, experiências com Deus, pautados na palavra.
Versículo 2 traz para a gente algo que é interessante aqui. Paulo diz que em Cristo, esse vocábulo em Cristo traz a ideia que ele está ligado em Jesus. Para ter uma revelação de Deus, conhecer algo profundo do Senhor, precisamos estar ligados em Jesus como crentes, em aliança com Jesus, firmados em Deus. Em Cristo nós temos esse relacionamento. Paulo também diz que ele foi arrebatado. Isso aqui é algo espiritual, é inefável, é inexplicável. Ele foi arrebatado e ele chega a dizer, não sei se com o corpo inteiro ou sem o corpo, mas eu tive essa experiência, eu tive essa visão. E ele conta que ele foi até o terceiro céu. Ou seja, o Paulão da Bíblia viu o céu do lado de dentro. Ele teve experiências com Deus. E quando a gente olha para essa questão de inefável, entendemos que o que Deus tem para revelar para a gente é algo inexplicável. O sentido aqui é algo belo, é algo incomparável aqui da terra. Para você ter ideia, muitos teólogos biblicistas chegam a dizer que quando João descreve Apocalipse, falando a respeito dos muros de pedras preciosas, ele tenta trazer a comparação de algo terreno para algo celeste, só que algo celeste é superior, é maior, não tem comparação. João tenta descrever aquilo que ele está entendendo a respeito do grande céu preparado para a gente. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, entendemos que Deus tem algo maior, melhor e bem preparado para a sua igreja. Marcos Tedesco também chega a dizer que nós, como crentes em Jesus, podemos experimentar, por exemplo, coisas espirituais, situações que Deus nos concede, como a conversão, como o batismo com o Espírito Santo, como esse entendimento de um relacionamento com Deus. Paulo está tendo um relacionamento com Deus em oração. E, gente boa, não dá para ter relacionamento com Deus sem contato com a oração. A oração precisa fazer parte da nossa vida espiritual. E é por isso que precisamos ter esse entendimento, que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência inefável para os nossos dias atuais. Deus ainda continua trabalhando, e Ele trabalha através da oração. As revelações espirituais, dons e dádivas de Deus são essas experiências. E o terceiro subtópico aqui da nossa lição traz o seguinte assunto para a gente: experiências que edificam. Paulo teve uma experiência com Deus que edificou a sua vida e agora ele está compartilhando essa experiência com Deus. Na igreja, gente, nós também precisamos aprender com as experiências. Todo jovem obreiro precisa aprender com os irmãos que têm uma experiência maior do que eles. Às vezes o jovem obreiro, só porque fez um curso de teologia, só porque tem um certificado na mão, acha que tem mais conhecimento do que o pastor antigo, do que uma irmã do círculo de oração, que está ali entregando a sua vida ao trabalho, à obra de Deus, e tem esse errado entendimento sobre os conceitos de conhecer as experiências que edificam. Quando nós temos a humildade de caminhar juntos com aqueles irmãos que têm uma experiência ministerial, crescemos, avançamos, aprendemos com eles. Eles também têm muito para nos ensinar. Muitas das vezes não foram para a academia, mas viveram a sua vida em entrega total para Deus. Às vezes, possuem mais entendimento do que você sobre a palavra de Deus, do que aquilo que pensamos que conhecemos, porque a vida prática e a experiência com Deus edifica a nossa caminhada em Jesus. Paulo teve experiências tremendas. Ele dedicou a sua vida ao ministério, dedicou a sua vida ao crescimento da obra, dedicou a sua vida para o reino de Deus. E agora ele está enfrentando algo pessoal. 2 Coríntios 12, 7. Deus envia para ele um espinho. E é interessante que nós vamos compreender a respeito disso aqui, para que ele então não se gloriasse com as suas experiências. Ele tinha experiências com Deus e ele passava isso adiante. Nós também precisamos ter experiências com Deus e passar essas experiências adiante. E aí vem questões que o Marco Tedesco levanta para a gente aqui, que são muito interessantes. Você tem vivido experiências com Deus? Quais foram as experiências que marcaram a sua vida? Compartilhe isso com os teus alunos e avança então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que é o último,
que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O espinho na carne. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Agora nós vamos analisar 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O que realmente é esse espinho na carne do apóstolo Paulo? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O espinho. Muitos teólogos têm se perguntado exatamente sobre qual é esse espinho na carne que o apóstolo Paulo se refere aqui. O pastor Hernandes Dias Lopes, por exemplo, comentando essa carta, ele diz que esse espinho da carne possivelmente poderia ser uma enfermidade nos olhos que o apóstolo Paulo tinha, e essa enfermidade ele se refere a ela lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 15. O Marcos Tedesco até coloca essa citação dessa enfermidade aqui na lição. Ou até mesmo Gálatas capítulo 4, versículo 13, outra enfermidade que o apóstolo Paulo teria. O Russell Champlin diz que a palavra espinho vem do grego e traz o seguinte sentido: de ser um ferrão, um tronco, uma farpa, algo que incomodava. Outra coisa também que eu estava observando no texto do Russell Champlin. A ideia de espinho aqui também pode ser uma alegoria que o apóstolo Paulo está contando sobre algo que incomodava muito ele. Alguns chegam a dizer que possivelmente Paulo sofria de algumas aflições físicas, tentações, perseguições. Então, no sentido do texto aqui, analisando isso de forma bíblica, nós podemos também entender que possivelmente o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, ele orava por essa enfermidade, ou esse espinho também pode ser visto como uma perseguição que ele está enfrentando aqui durante toda a sua caminhada, durante todo o seu ministério. Como o próprio Marcos Tedesco coloca para a gente aqui sobre as perseguições, Romanos capítulo 9, versículo 3. Então são várias especulações. Não dá para a gente afirmar o espinho significa isso. Sabemos que é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo está utilizando para algo que lhe incomodava. No sentido bíblico, o que mais se encaixa aqui é possivelmente uma enfermidade que ele tinha ou a perseguição por parte dos judeus ao seu ministério. Você, quando analisa, por exemplo, 2 Coríntios 12, versículo 7, você percebe que depois da palavra espinho, nós encontramos outro termo aqui. Paulo utilizando o seguinte linguajar, dizendo que um mensageiro de Satanás se levantou contra ele. Isso dá a entender que esse espinho se refere também às perseguições que ele está enfrentando na sua caminhada cristã. Olhando para a nossa vida e a nossa caminhada cristã, às vezes também podemos enfrentar alguns espinhos, algumas provações que nos afligem, que nos deixam para baixo, que tentam muitas das vezes nos parar, mas nós precisamos aprender como Paulo. Ele está orando e aguardando a resposta de Deus. E orando e aguardando a resposta de Deus, ele descobre que Deus responde. Deus responde de diversas maneiras, mas eu quero destacar algumas. Deus fala sim para as nossas orações, mas Deus também diz não, como ele disse para Paulo. E o não de Deus é libertador. O não de Deus também nos edifica. E Deus, às vezes, também diz, espere um pouco mais. Como é importante aprendermos sobre isso. Quando nós lemos 2 Coríntios 12, 8, ele está dizendo que ele pediu ao Senhor por 3 vezes. Ele está orando a Deus e pedindo ao Senhor orientação. E Deus está trabalhando em favor de Paulo. Existem situações que acontecem conosco para nos provar, para nos testar, para nos levar adiante. Paulo nos ensina isso orando e buscando ao Senhor. E Deus estava lapidando Paulo, o seu caráter, com essa situação. Quando nós olhamos para esse termo espinho, podemos entender essas duas circunstâncias, ou a enfermidade que ele possuía, ou a perseguição que chegava perto dele. Avançando então, vamos agora para o segundo subtópico aqui do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o crescimento. O apóstolo Paulo estava aprendendo com Deus a crescer diante das provações, diante do espinho na sua carne. Quando nós lemos 2 Coríntios 12, 9 agora, nós entendemos que o crescimento da parte de Deus para o apóstolo Paulo é poderoso. Deus diz não e diz ainda, somente a minha graça. A graça de Deus produz em nós o crescimento diante das aflições. As aflições produzem exatamente grandes vitórias em nosso coração. Essa fraqueza do apóstolo Paulo era necessária para a sua grandeza.
Esse problema que ele enfrentava era necessário para o seu crescimento. Às vezes, enfrentamos problemas que são necessários para o nosso crescimento em Jesus. Pergunto a você, quais são os desafios que você tem enfrentado para você crescer em Jesus? Quais são os desafios que têm aparecido na tua caminhada cristã para te ajudar a estar mais próximo de Deus? Paulo escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 13, ele diz que diante de todas as dificuldades que ele enfrentou na vida, tudo ele colocava na presença de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Como nós estamos sendo fortalecidos no Senhor diante das nossas provações, as correções. Nesse terceiro e último subtópico, o Marcos Tedesco diz para a gente algo que é interessante. Uma das formas de Deus trabalhar conosco é nos ajudando a crescer diante das nossas falhas, nos ajudando a sermos corrigidos em Deus. Olha que coisa linda. Pois na nossa fraqueza, Deus nos fortalece. Nas nossas falhas, Deus nos levanta e nos leva adiante. Nos nossos defeitos, Deus nos ajuda a avançar. Capítulo 12, versículo 12. Paulo apresenta nessa mesma carta as suas credenciais apostólicas, porque ele tinha experiências com Deus. E as suas experiências lhe levavam de um local de fraqueza para a glória de Deus. As experiências que temos com Deus nos levam do nosso pecado, dos nossos erros, para o sangue de Cristo, para a glória de Deus. Como nós precisamos estar em Jesus, fortalecidos em Jesus. Que a sua vida, querido aluno, durante esse trimestre seja edificada em Cristo. Que você seja uma pessoa que volte seus olhos para a oração e que a tua vida cresça em Jesus cada vez mais. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Gente boa, agradeço você durante todo esse trimestre que esteve conosco. Já te aguardo por aqui no nosso segundo trimestre na EBD, tá? Tem coisa boa chegando. Como a gente está fazendo em todas as nossas ministrações aqui no canal, eu quero indicar para vocês alguns textos que tomei como base para a ministração de hoje. Primeiro texto que eu utilizei, Paulo para Todos, do Ellen White, a carta de 2 aos Coríntios, material muito legal. Se você tiver em mãos, pode te ajudar na leitura dessa carta. Outro texto que eu utilizei também é um comentário do Russell Champlin, o Novo Testamento Interpretado, especialmente a 2ª carta de Corinto. Eu espero que você tenha sido edificado com a aula de hoje. Um beijo no teu coração. Até o próximo trimestre, tá? Se Deus quiser, te aguardo por aqui. Marca a gente no teu Instagram e até lá, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.